E, Lúcia, é um prazer enorme você estar aqui com a gente mais uma vez para compartilhar todo o seu trabalho, né, os seus estudos, e hoje falando especificamente do compromisso dos pais, né, na evolução dos filhos, na evolução espiritual dos filhos. Então, seja bem-vinda. Muito obrigada, quero agradecer a você, o carinho dessa casa, você é bem, cumprimentar a todos, dizer que realmente é uma alegria muito grande nós estarmos mais uma vez com vocês. E quero agradecer ao Antônio, porque a preleção dele já foi assim, quase que, eu diria que não foi metade da palestra, né? Seria uma brincadeira minha, mas ele preparou bem o caminho, selecionou bem o tema. Eu gostaria de começar lembrando um vulto que eu não sei se vocês conhecem, Anália Franco. Anália Franco foi, eu diria, eu sou educadora, eu acho que foi a principal, a mais importante educadora mulher que o Brasil conheceu no século passado, nos outros 2 séculos, porque ela nasce em meados do século XIX e ela desencarna pela gripe espanhola em 1919. Anália Franco é filha de professora, o que na época já era alguma coisa extraordinária. Ela nasce no meados dos 1800. E o pai comerciante, ela nasce numa pequena cidade no interior do estado do Rio de Janeiro, e essa mãe professora faz com que ela aprenda também a importância da educação desde muito cedo. Com 15 anos, ela já estava dando aula junto com a sua mãe, cuidando das crianças, ajudando. E foi numa família que o pai também dava muita força para que tanto a mulher trabalhasse, como essa filha, que a Anália também se interessasse pela educação. Ela tinha um pendor muito grande para a escrita, escrevia muito bem, falava muito bem. E, naquela época, sem televisão, sem o rádio, o que se tinha de contato com o mundo externo eram os jornais, os periódicos. E havia muitos, muitos periódicos. Anália Franco toma conhecimento. Bom, aí, quando ela já está mocinha, a família já vai morar em São Paulo, e ela toma conhecimento. E, por volta de 1871, no Brasil, com aquele movimento já abolicionista, muita gente já trabalhando em prol de libertar os escravos, a Anália toma conhecimento, vejam vocês, que em Taubaté, por conta da lei do ventre livre, que dizia que todas as crianças nascidas a partir daquela data, em 1871, seriam livres, não seriam mais escravos, mas que seria obrigação do senhor, da mãe, no caso, né, que gerou esse filho, do senhor da escrava, dar alimentação, dar casa, comida de graça para essas crianças. E quando eles chegassem com 18 anos, eles poderiam escolher se queriam continuar na fazenda ou no local que vivessem, né, sob a orientação e os cuidados desse senhor de escravos, ou seguir a vida. Acontece que muitos deles entenderam que isso seria uma despesa absurda. Como? Eu vou ficar cuidando e não vou ter o retorno? Então, pasmem, muitos pegavam as crianças de noite, em noites frias em Taubaté, interior de São Paulo, colocava em carroças e ordenava para aquela pessoa que estava, que inclusive também era um escravo, que abandonassem as crianças em moitas, em qualquer cantinho, para que se livrassem delas, né? O que eles queriam era se livrar. A Anália Franco sabe disso.
e fica tocada, fica realmente muito indignada com isso. Ela disse, alguém tem que fazer alguma coisa. Eu vou para Taubaté, eu vou recolher essas crianças. E é assim que começa a trajetória linda de Anália Franco. Ela realmente vai com 19 anos de idade. O pai fica meio assustado, como qualquer pai naquela época, hoje também ficaria, mas ela diz, não, eu tenho que fazer alguma coisa. E vai socorrer essas crianças. A história é triste, inclusive, o que vai acontecendo depois. Basta dizer que, quando ela leva essas crianças ela recolhe as crianças, já recolhendo, vai recolhendo, pega outras, busca um abrigo num lugar de freiras, mas eles não tinham alimentos, eles não tinham roupa, muitos descalços, muitos com frio. Ela, então, ela tem a ideia de recolher essas crianças e levar para a praça pública para pedir esmola mesmo, em dia de festa. Teria uma procissão na cidade e ela vem com aquelas crianças e, no entanto, ela é escorraçada pelas damas da sociedade, que diziam, quem é essa mulher, essa forasteira, com essas crianças imundas, com essas crianças doentes, raquíticas, assim, assado, tem que mandar ela embora, tem que mandar ela embora. A história só não é pior porque o grupo de jovens estudantes, livros pensadores, jornalistas que havia na cidade, eles foram para os jornais e começaram a defender Anália Franco. E é assim que ela vai começar a sua vida. E quando nós estamos aqui conversando sobre o compromisso dos pais na formação moral dos filhos, eu trouxe esse exemplo de Anália. Primeiro, que eu gosto imensamente dessa educadora, eu tenho assim, um amor profundo por Anália Franco, eu que sou educadora, aprendo muito com ela. E vejo nessa história, perdão, eu hoje estou muito rouca, tem uma aguinha aqui. Eu vejo nessa história a importância da formação da família, a importância da formação moral que ela recebeu, porque, queridos, 1871 no Brasil era uma sociedade extremamente patriarcal, machista, em que a mulher era só a dona de casa, era só a mãe, e a Anália vai fazer todo esse movimento. Então, isso vem mostrar como, e ela depois, a vida toda, ela vai se dedicar aos orfanatos, ela vai criar inúmeros orfanatos. Quando a Anália desencarna, antes de 70 anos de idade, ela deixa mais de 122 instituições formadas em São Paulo, na capital, no interior, até no Rio de Janeiro. É lindíssima a trajetória de Anália Franco, eu sugiro que quem não conhece, busque conhecer. E o que nós vemos é essa formação moral forte. E, é claro, Kardec, como educador que era, ele perguntava muito para os espíritos, e nós vamos ter muitos registros na codificação de passagens onde Kardec pergunta sobre educação. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, no Livro dos Espíritos, 3, 4 perguntas em que ele, direto ou indiretamente, pergunta, né? Ele questiona os espíritos. Questão 208, o espírito do Pai tem por responsabilidade sobre a evolução moral do espírito dos filhos. Ele fala de espírito para espírito. Eles são responsáveis? E a resposta dos espíritos são responsáveis, sim. Eles precisam fazer a evolução, e essa evolução se dá pela educação dos filhos. Ele vai perguntar, por exemplo, ele vai explicar na questão 385, longa questão, que é missão, sim, ele já terá falado nisso também em outro momento, vai falar em outro momento, na 582,
pergunta, é missão? Como que eu quero voltar a esse assunto, eu quero ter certeza. Ele diz, é uma grandíssima missão, uma grandíssima missão, ela é das mais importantes, porque Deus confiou, como disse agora há pouco, o Antônio falou isso, né? Deus confia nos pais. Quando o Kardec pergunta sobre qual é a função da reencarnação, qual é a finalidade, qual é o objetivo. O objetivo, eu vou falar finalidade e objetivo. Quando ele pergunta sobre o objetivo da encarnação, ele vai dizer que é a evolução do espírito e ajudar na obra da criação, ajudar Deus na melhoria da Terra. Não é pouca coisa. Aos pais está reservado esse papel. E quando nós olhamos o mundo, não precisamos ir muito longe, não. E vamos recuar aí 3 séculos, 4 séculos. Nós vamos nos lembrar, por exemplo, né? Se a gente recuar, inclusive, um pouquinho mais, nós vamos lembrar que o nosso querido Jan Hus foi queimado vivo. Porque, e pela própria igreja, porque discutiu, porque não aceitou. O seu companheiro, Jerônimo de Praga, da mesma forma, porque simplesmente questionava os dogmas da Igreja Católica. E esses episódios eram vistos por praça pública, em praça pública, as pessoas iam para assistir. Aqui no Brasil, nós tivemos o Tiradentes, executado em praça pública, depois o seu corpo cortado, exposto na cidade. Então, essas coisas assim horríveis que aconteciam. E nós olhamos hoje, quando acontece alguma coisa assim muito extraordinária, vimos agora há pouco, né, nos Estados Unidos, todo aquele caso, e isso tem uma repercussão mundial. Por quê? Ai, que absurdo! Como é que pode um policial colocar o joelho no pescoço de alguém até matar? O mundo todo se revoluciona por causa disso. Ou seja, quando o Espírito diz que nós somos colaboradores de Deus na obra da criação, é nesse sentido, para fazer progredir a Terra. Eu me lembro sempre de uma frase que me marcou muito. No primeiro livro que o Chico recebe de Emmanuel, que tem como título próprio o nome do Emmanuel. Nesse livro, tanto no prefácio quanto no decorrer do livro, Emmanuel vai dizer coisas para nós que, a mim, pelo menos, marcou muito. Ele diz assim, nós estamos aqui para dizer para vocês que a Terra é esse planeta obscuro, que nada representa no concerto do universo, que é terra de dor, de sofrimento, mas que existem outros mundos superiores e que vocês podem sair desse com rapidez, e nós estamos aqui para ajudá-los a sair. Aí eu faço essa conexão com a resposta que eles deram para Kardec. Nós somos colaboradores. Então, quando a gente reclama que o mundo está ruim, qual é a minha parte? O que eu posso fazer para o mundo melhorar? Isso é uma questão que nós, espíritas, temos que ter na ponta da língua e da consciência, dentro da consciência. O que é que eu estou fazendo para o mundo melhorar? Ele vai dizer mais, eu sempre chamo a atenção, ele vai dizer, por exemplo, nessa longa questão 385, que você não sabe quem é que vem. Pode ser essa plantinha lá que o nosso amigo contou o caso, né? Aquela planta estranha, porque vem. Se nós pensamos, né? A gente diz assim, somos sempre envolvidos nos mesmos núcleos familiares. É estranho quando a gente vê a progressão geométrica da população da Terra. Então, a gente vem sim com o núcleo familiar, mas agregando outras pessoas, e nós sabemos que vem sim de outros locais. Nós temos uma fala no próprio Livro dos Espíritos, onde ele vai dizer, Kardec vai dizer, que
as crianças, os jovens, né, eles permanecem da mesma forma, desde criança até mais ou menos 15 a 18 anos, quando eles vão assumir a verdadeira identidade. E aí ele faz uma preleção dizendo que muitos vêm de outros planetas, vêm de outros mundos, com experiências muito diferentes. Aí ele faz o seguinte questionamento: como que você deseja que seja semelhante a você esse espírito que tem experiências tão diferentes? Então, a gente vem sim naquele núcleo, na maioria das vezes, mas também vem trazendo outros seres que não necessariamente são piores, pelo contrário, eles podem ser até mais adiantados do que nós. Por que não? Quantos vêm para impulsionar o progresso da Terra? Então, nessa questão, ele vai dizer, não importa quem seja, ele vem com a aparência do bebezinho, frágil, indefeso, lindinho, e você se apaixona antes que ele mostre quem ele é. Isso é muito interessante. Essas explicações são tão lógicas, porque é verdade. Você pode ter ali um inimigo do seu lado, mas foi alguém que você gestou, você mulher, o marido junto ali, acompanhando a gestação, que viu nascer, que amamentou, que cuidou, que se entusiasmou com as primeiras conquistas, os primeiros passos, as primeiras palavras, o primeiro beijinho. E aí você já está ligada emocionalmente a esse ser. Né? Então, não podia deixar de ser assim. E ainda tem mais uma passagem no Livro dos Espíritos que me chama muita atenção, no Livro dos Espíritos, perdão. Sim, no Livro dos Espíritos tem uma que me chama muita atenção, que é a questão 491, quando ele pergunta qual é o papel. Ele veio 490, ele diz, quem são os anjos de guarda? Ele diz, é um espírito protetor de altas esferas. E na 491 ele vai perguntar, e qual é o papel do anjo guardião, do espírito protetor? Ele vai dizer, é de um pai. É o papel de um pai, de levar pelo caminho do bem, orientar com seus bons conselhos, sustentar nas provas da vida e consolar na hora difícil. Vejam, que responsabilidade dos pais. Os espíritos respondem que os anjos de guarda são semelhantes aos pais em função. Eles podem não ser esses espíritos das altas esferas, mas são aqueles que estão encarregados de orientar pelo caminho do bem, de aconselhar, de sustentar a caminhada, sustentar nas provas, consolar. Para que isso aconteça, é necessário que haja muita afetividade e que essa afetividade comece desde muito cedo. Mas já vamos desenvolver o tema da afetividade, e eu vou aqui bebendo minha aguinha. Perdão. Lembrando que ainda há uma questão que também me chama muita atenção, mas essa é do livro Céu e Inferno, quando ele fala do código moral da vida futura, ele vai lá no item 21, e nesse item está escrito exatamente assim. Ele pergunta se as pessoas são responsáveis pela falta dos outros. E ele, quer dizer, não é pergunta, ele vai enumerando, né? Cada um é responsável pelas suas próprias faltas. Ninguém sofre penalidades pelas faltas alheias, a menos que para isso tenha dado algum motivo, ou pelo seu mau exemplo, ou por sua negligência, quando deixou de agir quando poderia agir. Aí é sério, porque ele está falando das penalidades. E nós vamos encontrar também
em Santo Agostinho, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, mas vamos encontrar também nessas questões onde o Espírito vai dizer para Kardec, o benfeitor espiritual diz, né? Os pais são responsáveis, é a missão, e serão cobrados caso fracassarem. A frase você terá que dar conta a Deus do Espírito que lhe foi entregue. Então, fica muito claro o compromisso. Tudo isso que nós estamos falando é para mostrar como que na codificação vem forte essa questão de compromisso. Porque, veja, o mundo mudou muito. Hoje tem muita liberdade, os filhos estão mais soltos, eles estão no mundo, eles têm muito mais autonomia, mudou tudo. Mas o compromisso, queridos, não mudou. O compromisso diante de Deus é o mesmo. Eu diria até que hoje com mais dificuldade, porque eles estão mais soltos, questionam mais, querem saber mais, discutem mais, o que não é ruim. Nós é que temos que estar mais preparados. Não é isso? Então, veja, o mau exemplo. Você tem que dar conta se você der mau exemplo. E o que é esse mau exemplo? Nossa, são tantas as situações que nós erramos com os filhos, dando maus exemplos. E eu diria, no campo das virtudes, sobretudo. Será que porque nós ainda precisamos muito trabalhar dentro de nós as virtudes? Ainda somos seres em processo, ainda estamos caminhando. Então, como que nós vamos ser modelo quando nós também precisamos de ajuda? Então, realmente, tendo essa consciência de que, olha, eu sempre digo nas minhas palestras, para tudo aquilo que está sendo muito claro e muito falado para um filho, ele tem sempre uma segunda leitura que ele está fazendo. É a leitura do não dito, das atitudes, do comportamento. É você quando grita, é você quando mente, é você quando tem preguiça, é você quando é relaxado, é você quando não é fiel, é você quando não é leal. Tantas e tantas situações que você exige muitas vezes da criança, mas que nos seus comportamentos ele está vendo. Tem sempre uma segunda leitura sendo feita. Então, é um compromisso, sim, e quando ele vai falar também, né, no Código Penal, ele vai dizer da questão de deixar de agir quando você podia agir. Então, mais do que nunca, você tem a criança pequena, você sabe de tudo isso, você tem que dar exemplo, você tem que cuidar. E aí é que vem, como eu falei, a questão da afetividade. A afetividade é fundamental. Das nossas necessidades básicas, que Erickson, um grande psicanalista, um grande psicólogo, ele dizia que depois que a criança nasce, o sentimento que ela precisa é de segurança básica. O que é segurança básica? É a certeza absoluta que haja o que houver, ela vai ter com quem contar. Então, essa criança que não é negligenciada nem com a fralda suja, nem que é deixada de ser amamentada, essa criança que, quando tem desconforto, vem um adulto e cuida, geralmente a mãe, ela vai adquirindo essa confiança básica. E essa afetividade é fundamental que seja lançada nos primeiros anos, porque ela que vai ser o alicerce para quando a casa começar a balançar. Porque nós já comentamos por alto da outra vez que conversamos, na questão da adolescência, eu posso repetir, quando nós entramos na adolescência, né, a partir do finalzinho já dos últimos anos da infância, e hoje cada vez um pouquinho mais cedo, nós vamos começando a perder receptores de um neurotransmissor, que é um dos mais importantes na questão do prazer, que é a dopamina. Então, o cérebro começa a perder os neurotransmissores da dopamina, os receptores de dopamina, perdão, os receptores de dopamina. E com essa perda, que pode ser de 1/3 até metade, vai até o final da adolescência, o início da fase adulta jovem, né?
o mundo vai ficando muito desagradável, tudo muito cinza. Mas, por outro lado, existe aí também, nessa hora, um desejo muito grande de autoafirmação, de afirmação de identidade. E que Kardec diz, como eu já falei, é a partir dos 15 anos, que vai assumir a sua verdadeira identidade. Então, são muitos fenômenos juntos, vocês diriam, ainda tem mais, né, Lúcia? A questão toda hormonal. Claro que ainda tem toda a questão hormonal pipocando dentro do organismo dele. Então, vejam, estamos vendo agora o que está acontecendo na pandemia, né? Eles estão enlouquecidos de ficar dentro de casa. Eu sei que vocês estão numa situação melhor do que nós. Nós ainda estamos com índice alarmante de contágio aqui no Brasil. Então, eles reclamam muito porque querem estar junto com os grupos. Por que é tão importante o grupo? Porque é o espaço da autoafirmação. Tem que ter esse distanciamento do pai e da mãe. Mas quando você tem afetividade, quando você criou laços, você introjetou nos seus filhos os valores que você quer que ele carregue e vai fazer como a Anália fez com 19 anos. Sai de casa, naquela época, 1871, sozinha, e vai se aventurar. E os pais, na certeza de que os valores que passaram para ela já estão tão enraizados no seu ser, não teria problema dela se desviar do caminho. Isso é muito importante que a gente entenda. Então, o papel da afetividade, como é que você constrói essa afetividade? Todo mundo sabe, né? Na brincadeira, no carinho, é naquela hora que você rola com a criança no tapete, que você brinca, é na hora que você lê história. Como é importante ler história. Na história, você tem ali o bem e o mal, o certo, o errado, a vida e a morte. Então, vamos ler histórias para as crianças, desligar um pouco do seu celular, desligar um pouco dos seus afazeres, e até mesmo dessa quantidade tão grande que a gente tem hoje das lives aí. E vamos lembrar que eles precisam desse contato. E se não for contação de história, pode ser também naquilo que ele está vendo na internet, no noticiário que está passando. Senta junto, analisa, comenta, pergunta, ouve, dê o colo, mesmo grande, dê o seu colo, senta aqui, conta aqui como foi seu dia. Estou falando de colo no sentido figurado, que pode ser até real mesmo, dar o colo, né? Mas ouvir. Quantos depoimentos, quantas cartas eu tenho lido, tenho me dedicado muitas vezes a estudar um pouco sobre suicídio e já conheço algumas coisas interessantes de cartas de meninos que eram muito populares, que a impressão que se tinha que estava tudo bem, eles dizem, como eu gritei, como eu pedi um SOS, eu pedia na gozação, eu pedia no deboche, e nunca ninguém ouviu. E se mata. São as cartas que ficam. Então, queridos, é esse compromisso que começa dessa forma, carinhosa, da forma que você ainda conquista, porque por volta dos 7 anos, os meninos têm verdadeira paixão pelo pai, pela figura de pai, as meninas pela mãe. E querem imitar, e querem usar o batom, e querem colocar o salto alto, e querem usar as coisas que os pais usam, e se vestem, enfim, são os verdadeiros heróis. É essa a hora da conquista, é essa hora que você, mesmo sabendo que tem ainda os deslizes, vai fazer. Agora, para você fazer isso, você precisa de pelo menos 2 coisas, de tempo e de renúncia. Eu vou tocar num ponto que eu sei que é crucial e que depois vai gerar muita pergunta. Não tem problema, eu estou acostumada. Eu sempre pergunto, eu trabalho muito isso, eu tenho 4 livros sobre família, então sou muito convidada a fazer seminários e falo muito sobre isso. E sempre eu pergunto para o auditório, você que trabalha tanto,
muito, que se vira, vai além do horário, que faz mais uma pós-graduação, que vive preocupado em ganhar mais, em ter mais posição, em ter mais conforto. Para que você faz isso? Muitos vão dizer, não, porque eu gosto, tudo bem, mas a grande maioria vai dizer, é porque eu quero dar o melhor para os meus filhos. Eu não tive, eu quero dar o melhor para os meus filhos. Aí eu faço uma pergunta cruel. Desculpe. Tudo bem, você não esteve presente, você não renunciou a nada, porque também quando você chega, você quer ver o filme, acompanhar a série, você quer ver o noticiário, você quer estar com seus amigos, com suas amigas lá, no bate-papo, nas redes sociais. A gente não renuncia. Aí você tem um filho que veio para a Terra com a previsão, um planejamento reencarnatório, de ir embora com 10 anos, com 12 anos. O que ele levou? O que você fez por ele? Ou, com esse comportamento, você vai ver que ele vai saindo de perto de você, vai saindo e vai sendo adotado por pessoas que têm uma outra índole, pessoas que têm uma outra formação. E quando você vê, você já perdeu seu filho para a droga, para as coisas ilícitas. É uma reflexão, né? Outra coisa que também a gente fala, quando fala de cuidar, né, de estar junto da afetividade, é a questão dos limites. Também me perguntam muito, né? Dar limite é um ato de amor, eu não tenho dúvida. Eu vou contar para vocês um caso que acontecia muitos anos atrás, mas que eu nunca esqueci. Nós tínhamos um grupinho de jovens, quando era estudante de ensino médio, nós íamos à praia, nós saíamos e costumávamos ter as domingueiras, a gente dançava, ia no clube, ia aqui e ali. E, no final, quando a gente decidia que ia dormir na casa de alguém, isso tinha que ser pedido em casa uma semana antes, conversar com a mãe, olha, e os pais se conheciam, sabe quem é e tal, vai ter o tal dia, tal festinha, não sei o quê, eu quero dormir na casa da Ani. Meu papo, mamãe, quero dormir na casa de Ani. Mamãe era muito amiga do pai da Ani, então estava tudo bem, se conheceram quando eram jovens, tudo bem. No nosso grupo tinha uma menina que, um determinado dia, eu fui dormir na casa da Ani, e ela diz assim, vai ser bom, eu também vou. E claro que a gente perguntou, você perguntou para sua mãe? Ela disse, minha mãe não toma nem conhecimento se eu cheguei ou se eu deixei de chegar. Nós tínhamos 15, 16 anos. Eu sempre me lembro disso quando eu falo dos limites. Cumprir horário, tem que chegar aqui, tem que fazer isso, tem que fazer o dever de casa, vai fazer, tem que fazer, vai ajudar, vai colaborar na casa, vai ser cooperador, porque aqui está todo mundo junto, você não é, nós não temos, vocês então que não tem mesmo, né, ninguém para ajudar, cadê a sua parte, você tem que fazer, e vem aquela coisa que vai estrilar, vai gritar, não tem problema, você está educando, você está fazendo aquilo, a sua obra que Deus espera que você faça. Porque muitos jovens gostariam de ter pais que marcassem horário para voltar, que pedissem para telefonar, que sabem onde é que está, onde é que não está. Por mais desagradável que isso possa ser, larga do meu pé, que vergonha. Aqui no Brasil a gente fala, está fazendo mico, está passando mico. Não tem problema não, é ato de amor, né? Cuidar é necessário. Santo Agostinho fala uma coisa das mais importantes, que é a questão de cortar os brotos dos galhos. O que é isso? Faça como jardineiro, viu, Antônio? Hoje o tema foi jardim. Faça como jardineiro, que bota estaca. Eu já gosto dessa imagem. Bota estaca, amarra. Bem simbólico, né? Para não deixar ficar lá para um lado, deixar ficar para o outro. Então, as regras do lar. Eu sempre digo, estabeleça a regra
pense antes, bastante antes de estabelecer, porque a regra tem que ser cumprida. Não adianta fazer chicote com açúcar. O que é chicote com açúcar? Tem dias que a regra vale, tem dias que a regra não vale. Para aquelas pessoas que ainda estão se formando, sempre ele vai querer que seja o dia que a regra não vale. E aí ele vai ferir a regra. Só que, às vezes, naquele dia, o pai está de mau humor e a regra vai valer. Então, é importante que, antes de estabelecer regra, pense assim: eu vou ficar com pena? Eu vou dizer para ele, no meio do caminho, tá bom, não precisa? Ou não? A regra vai valer sempre. Então, estabeleça regras reais, sem ser uma coisa muito absurda. Se coloque no lugar. Lembre-se da época que você também tinha aquela idade, mas estabeleça regras, né? E aí, isso que é colocar estaca. Amarra, centraliza, passa valores, diz como é que é a vida. Agora, às vezes, começa a nascer broto para lá as tendências das vidas passadas. Elas vêm. E aí Santo Agostinho vai dizer, capítulo 14, corte os brotos assim que aparecerem. Porque o orgulho e o egoísmo são esses inimigos que precisam ser combatidos desde cedo. E a gente vê hoje exatamente o contrário, né? A gente vê, infelizmente, pais, porque trabalham tanto, ficam tanto tempo fora de casa, que eles muitas vezes se sentem culpados por estar deixando os filhos tão a sós, e aí tentam compensar com bens materiais e tentam compensar com o não dizer não, nunca, né? Pode tudo. E aí ele vira o reizinho da casa, e o rei é aquele que manda. Vamos sempre lembrar disso, o rei é quem manda, o rei é quem faz as ordens. E criança não pode ser o rei da casa. Um espírito que ainda está em formação não pode ser o rei da casa. Código Penal da Vida Futura. Você será cobrado se deixou de agir, se ele errou, porque de alguma forma você contribuiu para o erro, porque você foi negligente, deixou de agir quando tinha que agir. Então, queridos, eu sei que eu estou pegando pesado, né? Mas a gente precisa que seja assim, né? E outra coisa que também os espíritos falam, e falaram para Kardec, é que a missão dos pais é aproximar os filhos de Deus. Que coisa bonita, né? Então, vejam, eu volto ao exemplo de Anália Franco. Ela era católica, família católica, aquela que rezava, aquela que confiava em Deus. Ela se torna espírita depois, já de adulta. Ela vai conhecer o espiritismo já com mais de 30 anos. Então, formar esse ser é, sobretudo, entregar os valores morais e também aproximar de Deus essa alma. Como? Eu falei da intimidade, eu falei da afetividade, e na afetividade, agora é hora de botar na cama. Nós já lemos, você vai dormir, mas nós vamos rezar para Papai do Céu. Comece com essa frase mesmo, não tem problema nenhum de falar Papai do Céu, porque é isso que a criança entende. E aos poucos você vai, né? Vai substituindo, vai mostrando, vai trazendo, se tiver algum livrinho, se tiver alguma historinha, alimentar esse espírito com a prece. Eu tenho tanta história bonita para contar de criança que se apaixonou por Jesus. Vou contar uma delas. Nós tínhamos na nossa evangelização uma menina que, com 3 anos de idade, a família tinha uma jovem já, que era até minha colaboradora da evangelização. Ela começou conosco com 19 anos, era da mocidade, e eu trouxe para me ajudar. E a irmãzinha, com 3 anos, quando ela já estava com 5, quando ela tinha 3 anos, o pai desencarnou. É uma espírita,
E ela chorava muito, e a família dizia, ele está com o Papai do Céu, está com Jesus, está com Jesus, está com Jesus. Papai foi morar com Jesus. Então, ela tinha um apego à figura de Jesus, uma coisa extraordinária. Na casa tinha imagem de Jesus, nunca Jesus crucificado, porque nós, espíritas, não usamos Jesus crucificado, né? Mas esse Jesus é milagroso, milagreiro, eu brinco dizendo que é milagreiro, Jesus amoroso. E ela adorava Jesus. E sempre na nossa evangelização, porque ela foi para ficar conosco, ele era quem mais falava lá na turminha do jardim, porque Jesus pedia para rezar e rezava para Jesus. E a gente tinha também, nós sempre tivemos, né, o bonequinho de Jesus, aquelas coisas todas que o jardim de infância tem. E um dia ela vai à casa de uma coleguinha e, sabendo que ela gostava de Jesus, colocaram o filme, um desses filmes que passa a vida de Jesus. Mas passaram o filme inteiro. Quando começa a crucificação, essa menina fica num desespero, num desespero. Ela chora, ela não quer mais ver o filme e pede para ir embora para casa. E chega em casa em prantos, dizendo, mamãe, mataram Jesus, mamãe, bateram muito nele, mamãe. Como é que pode? Não pode fazer uma coisa dessa. Essa garota ficou marcada com essa imagem, que, aliás, nós dizemos para os nossos evangelizadores, não passem toda a parte do sacrifício de Jesus. Vamos trazer o Jesus, entre aspas, volta a falar, o milagreiro. É o Jesus que anda sobre as águas, é o Jesus que cura o cego com a laminha, é o Jesus que faz o paralítico andar. É isso aí que a gente traz para a evangelização, né? Eles amam, fazem teatrinho, representam, enfim. Essa proximidade com Deus, isso é fundamental, né? E talvez, né, o recado maior que a gente possa passar é esse da renúncia. É difícil, é. Vamos pegar agora o momento da pandemia. Quanta coisa que a gente teve que renunciar agora na pandemia, ou não? Quanto aprendizado. Eu saio muito pouco. Não vou nem contar quantas vezes saí. Não chega a 5, né, em mais de ano. E, às vezes que saía, eu digo, Jesus, como incomoda essa máscara. Coisa horrível, ainda mais que eu uso 2, porque o médico recomenda, né? Quem está de grupo de risco tem que usar 2. Lá vou eu, louca para chegar em casa para tirar, porque aquilo incomoda, aquilo é muito ruim, né? Renunciar ao abraço, renunciar a tanta coisa. Ou seja, precisamos aprender a renunciar também a, muitas vezes, os nossos prazeres para cuidar dos filhos, porque o tempo é muito curto de uma infância, mas os resultados são tão extraordinários, e a gente pode imaginar a alegria, é isso que Santo Agostinho vai dizer, vocês serão extremamente recompensados quando, saindo da terra, vê o progresso espiritual que o seu filho alcançou. Porque a vida é muito curta, por mais que a gente viva, eles sempre dizem, o espaço é muito pequeno, a gente vai e volta. Então, queridos, seja quem for que veio para a nossa presença, foi planejado. A maioria das reencarnações, nós sabemos, são compulsórias, né? Vocês vão dizer, como é que é, Lúcia? Planejada é compulsória? Não. Nós temos explicações fartas, né? Por exemplo, se quiserem consultar, Manuel Filomeno de Miranda, Temas de Vida e da Morte, lá no primeiro capítulo, ele vai falar nas reencarnações compulsórias. Joana de Ângeles, em Constelação Familiar, no capítulo 3, também vai falar. O que são essas reencarnações compulsórias? Uma quantidade grande de espíritos ainda em evolução, eles vêm por automatismo, mas não deixam de ter, de alguma forma, espíritos responsáveis por eles. Não tem o planejamento. Mas nós, eu diria que nós que já somos espíritos, que já estamos com esse compromisso, que já acordamos para isso, com certeza tivemos, sim, o planejamento familiar, o planejamento reencarnatório. Como é que é isso? O espírito mentor, ou do pai, ou da mãe,
antes mesmo deles se encontrarem, ou não, já com o casamento já pronto, eles são levados ao plano espiritual para fazer o planejamento da família que virá. E ali, então, eles aceitam e contam com essa proteção desse espírito que deu o aval para as horas difíceis, porque quantas vezes nós vamos viver, como foi dito tão bem na preleção que me antecedeu, né, de espíritos que são difíceis. A plantinha é diferente, você tem que aprender a amar. E vem para isso. Eu gostaria de terminar, pelo menos, esse pedaço da nossa palestra dizendo: está difícil? Pede ajuda a quem te ajudou a planejar. Eles estão prontos para lançar, para estender as mãos. São nossos amigos. Contamos ainda, nós que somos espíritas, vejam, tem o espírito protetor do pai, o espírito protetor da mãe, o espírito protetor daquele filho, dos outros que vieram juntos, da casa espírita, se tem evangelização, daqueles que cuidam da evangelização. Então, vamos levar para a evangelização, vamos cuidar das nossas crianças, vamos confiar nesses colaboradores da casa espírita, que são os evangelizadores, que nos ajudam a, quando terminar, entregar um espírito melhor do que recebemos. Então, com esse pensamento, eu paro aqui, passo a palavra aí para vocês, para ver se a gente tem aqui perguntas. Enquanto isso, eu bebo uma aguinha aqui. Obrigada, Lúcia. Eu tenho uma pergunta. Como fazer? Eu até anotei aqui, porque você foi falando e eu fui pensando, né? Nas situações em que os pais, e que existe uma divergência em relação a esse processo de educação moral da criança, né? Onde os pais não entram num acordo, ou um age de uma forma, o outro de outro. Como garantir que esse processo, esse compromisso, né, com essa criança, com esse espírito, não fique comprometido no meio dessa situação? Você está falando, Luciana, de uma situação que eu sei, inclusive, que é bem típica das famílias brasileiras, pelo menos espíritas, que estão na Europa, que se casam com as meninas, muitas vezes, casando com rapazes que não são, que não aceitam, que não acreditam. Já ouvi muito isso. Sei que é difícil. Eu não vivo aí, eu não tenho essa experiência para dizer faça assim, faça assado. Mas eu penso que, primeiro, o diálogo é fundamental. E se, por acaso, de forma alguma, você não conseguir passar a religião, sempre haverá a possibilidade de passar os valores. Sempre. Eu não sei se foi aí, eu tenho feito tanto trabalho, não sei se foi aí. Eu cheguei a conversar com vocês sobre o Moço do Monte Marrom. Não me lembro, acho que não. Que está num dos livros de Dona Ivone Pereira, Ressurreição e Vida, é o discípulo anônimo. Em resumo, a história do discípulo anônimo, um dia eu contava essa história lá na Irlanda, em Dublin, para um grupo de evangelizadores e contei a história do Moço do Monte Marrom. E, no final, uma das moças veio me procurar e disse: pronto, Lúcia, acho que você me deu a chave de resolver o problema lá com meu marido, que não aceita que eu fale de Jesus, que eu fale de nada disso. Por quê? Quem era o homem de Monte Marrom? Em resumo, era um discípulo anônimo, era alguém que seguiu Jesus o tempo todo, teve pouquíssimo contato com Jesus. Um único dia, Jesus passa a mão na cabeça dele, ele olha assim, foi tudo que aconteceu, e ele anotava as coisas, anotava. Bom, depois da crucificação, ele assiste, fica muito triste, ele é muito moço ainda, ninguém o conhece, e ele tocava alaúde e tocava uma flautinha. Quando Jesus tem toda a crucificação, Jesus morre, ele pega
vai para as praças públicas e vai abrindo, então, aqueles registros. Ele começa a tocar. Ele toca, canta, ele faz letra em cima dos feitos de Jesus. Ele é um poeta. Ele fez a música com a letra em cima. Só que ele não fala o nome de Jesus. Ele disse o príncipe que veio do céu. Pronto. Quando eu contei a história, que ele então vai até ficar velhinho, falando do príncipe que veio do céu, e é muito bonito esse conto, porque quando ele já está velhinho, ele diz assim, agora chega, né, Senhor? Em 2 momentos, ele sonha que ele vai estar com Jesus. No segundo momento, no primeiro momento, Jesus diz para ele, vai. Por que ele vai? Porque ele sonha, diz, vai, eu tenho pressa, evangelize em meu nome. E quando ele está no final da vida, que ele diz, agora chega, né? Jesus diz, não, ainda não. Você ainda não cumpriu toda a sua missão. Continue falando do príncipe que veio do céu. Eu preciso disso. Então, eu penso que valores sempre serão possíveis de serem passados. Você pode, mesmo que a família seja contra de levar para a evangelização, levar para o centro espírita, em todas as oportunidades que você tiver, você pode não só passar valores, como as ideias da reencarnação, por exemplo. A sua explicação. Conversa com seu marido ou com sua esposa. Não, é a minha forma de pensar, você me deixa falar disso, porque as religiões, eu poderia falar também de budismo, eu poderia falar de outras coisas. Eu posso dizer para ele que, na nossa visão de espírita, nós voltamos, nós reencarnamos, nós não sei o quê, ele vai guardar aquilo. E se me permite, eu vou te contar. Eu sou de uma família, meu bisavô era espírita, minha avó era espírita, minha mãe era espírita, minhas tias, meus tios-avós, todos espíritas. Só que minha mãe se casa com um marido libanês de uma família católica, maronita, que morria de medo de ser confundida com muçulmano, que vem para o Brasil. E aí a vovó começa, ouvindo lá no início, né, do espiritismo, os padres falavam horrores, que é do demônio, a vovó tadinha dizia, mas eu não quero meus netos lá com o demônio. Então, deixa batizar, nós fomos todos batizados, depois deixa levar para a igreja, fomos todos para a igreja, deixa fazer primeira comunhão, fomos todos fazer primeira comunhão. E a mamãe nunca deixou de falar das coisas do espírito. E aí teve um dia que na escola, já no ginásio, eu com 13 anos, em Cachoeira de Itapemirim, o colégio, apesar de ser uma escola pública, ela era católica, tinha que fazer a Páscoa, todo mundo tinha que fazer a Páscoa uma vez por ano, e levavam o padre para dentro do colégio, e o padre fazia uma preleção para botar medo na gente, do juízo final, do pecado, uma coisa horrorosa. E ele, então, dizendo, o dia do juízo final, que vai todo mundo ressurgir, não sei o quê, Deus vai separar, você vai para o inferno, você vai para o céu. Eu cheguei em casa com meus 12, 13 anos, desesperado. Digo, mãe, coisa horrorosa, então tem que ir para a igreja, porque senão vai pecar, tem que comungar, tem que confessar. Eu não queria nada daquilo. E ela disse, vem cá, presta atenção. Me lembro, gente, como se fosse hoje a mão da mamãe. Ela disse, minha filha, desde que o mundo começou, quanta gente já viveu, quanta gente já morreu. Você já imaginou se a Terra vai ter lugar para todo mundo? Vai ficar assim um em cima do outro, minha filha, não tem. A gente nasce em outro corpo, eu já falei isso para você, nasce em outro corpo. Então, esses conceitos, né? Outra coisa era da aguinha que ela botava do lado da janela, assim, de noite. Que aguinha é essa? É a aguinha de Papai do Céu. Mas não sei o que ela fazia, né? Era para fluidificar aquela água. Ela orava, rezava e tal, e pedia. E a gente bebia de manhã cedo a aguinha de Papai do Céu, que ela dava para todo mundo, a aguinha de Papai do Céu. Então, tem meios, né? Eu acho que não deve impor e nem brigar. Porque aquilo, lembra que eu falei da segunda linguagem? É isso que vai aprender. Então, é briga, religião é confronto dentro de casa. Não deveria ser. Agora, sempre que tiver oportunidade, né, eu vejo muito isso, vi muito isso na Europa. Nos almoços, nos dias de festa, carrega. Leva para dentro do centro espírita, leva para ver como é que é, né? Vocês não fazem isso? Verdade, uma boa dica.
E no É dia uma da boa feijoada, dica. no dia lá que tem aquela coisinha gostosa, leva. Vai ver os companheiros, ver que são pessoas instruídas, são pessoas de bom caráter, pessoas boas. E vai aproximando. Ó, surgiu aí uma pergunta. A Anne agradece, né, as reflexões que você falou e faz o seguinte: pede para você falar sobre uma forma de se disciplinar uma criança sem violência. Olha, eu acho que a questão das regras combina, explica por quê, tudo tem que ter o porquê, né? Tem que ser assim, vai ser e vai cumprir. A coisa mais importante é o cumprimento da regra. Então, estabelece regra que dê para cumprir. Agora, coisa que também, eu tenho um livrinho chamado Autoestima se Constrói Passo a Passo. Gente, trabalhar autoestima é mágico, é mágico. Então, estabeleceu a regra, dentro daquilo que a criança possa fazer, ela fez, elogia, mostra para os outros se foi alguma coisa muito positiva, porque não se pode elogiar por aquilo que não foi feito, por aquilo que não é verdadeiro. Por quê? Cada um sabe exatamente quem é, como é que é. Então, eu sempre brinco dizendo, não adianta fazer o elogio vazio. O que é o elogio vazio? Quando eu faço seminário, eu brinco fazendo assim, digo, olha o que é elogio vazio. Aí eu saio de onde eu estou e percorro aquela fila inteira, assim, fazendo um elogio para cada um. Ai, que cabelo lindo, ai, essa roupinha está linda, ai, não sei o quê, não sei o quê. Ah, papá. Nem olho, nem olhei direito. Vocês perceberam o que é? Quem recebeu sabe, nem olhou, não está me vendo. Isso aí não tem valor nenhum. Então, ai, que lindinho, ai, que isso não é importante. Agora, pede para fazer alguma coisa. Ou mesmo do dever de casa, alguma coisa que foi feito. Foi sacrifício? Foi nem sacrifício, foi empenho. Nossa, você conseguiu. Isso funciona para todo mundo, gente. Funciona para todo mundo. Você conseguiu, que beleza, que ótimo. Se você puder, inclusive, dar publicidade a isso, não digo todo dia, toda hora, mas se foi alguma coisa muito bem feita, pega, leva para o pai que está lá no escritório. Olha aqui, olha que lindo que ele fez, olha aqui, sozinho, ó, conseguiu terminar. Olha aqui esse dever de matemática aqui. Nossa, isso é inteligente. Nessa hora, vai se formando a autoestima, porque a autoestima se baseia, quando você é criança, naquilo que o outro significante diz que você é e nunca naquilo que você é capaz de analisar. Você não tem capacidade de análise. Então, é muito importante que os pais, uma das coisas, formas para disciplinar é essa, você estabelecer metas, estabelecer regras, exigir que se cumpra, faça dosando, não faça nada absurdo, mas faça dosando de tal forma que, quando ele faça, que bom que você fez, gostei. Amanhã, lembra, você ontem fez tão direitinho, faz de novo, né? Eu estou gostando de ver, porque você está se tornando uma pessoa responsável. É por aí.